Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em Perspectiva. E aí, gente, tudo bem? Eu sou Vitor Quaresma e esse é o Tecnologia em Perspectiva. Você sabia que um cão pode ser considerado tecnologia? Peraí, como é que é isso, né? Bem, se ele for usado como cão-guia, então ele recebe o nome de tecnologia assistiva. E não é só isso. Tem as próteses mecânicas, programas de computador que facilitam que os cegos vejam, até aquela linguagem de sinais, sabe? As libras. Então, elas também são tecnologia assistiva. Vamos entender mais sobre esse assunto com Daniela Tavares, ela que trabalha no laboratório TecnoAssist da UFRJ, que produz tecnologias para pessoas deficientes. E também vamos conversar com o Thiago Sardenberg, que é do Instituto Benjamin Constant, aquele instituto voltado para a educação de cegos, e ele tem até um currículo extenso, chegou a trabalhar lá em Londres, na TV Globo, dando suporte às equipes paralímpicas e também ajudando a um ator a compor melhor a sua personagem cega. Então, eu já apresentei vocês dois, mas eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público. Daniela? Olá, pessoal da UERJ, é um prazer estar de novo a essa casa, ao qual eu fiquei 12 anos dentro desses muros da UERJ. Prazer e um abraço a todos. Então, Thiago, se apresenta para a gente rapidinho. Olá, pessoal. Muito prazer. É muito bom retornar à casa ao qual eu fiz o curso de pedagogia. Então, gente, como eu falei ali no começo, muita coisa pode ser tecnologia, mas como é que é esse negócio, né? Muita gente deve estar se perguntando assim, como é que pode um cão ser tecnologia? Bem, vou tentar resumir aqui. Na verdade, tecnologia assistiva é qualquer tipo de recurso ou serviço que facilite, né, a vida das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, nos mais diversos âmbitos, educacional, laboral, social, de lazer. Aproveitando, eu não conseguiria me locomover no meu cotidiano, né, ir para o meu trabalho, se eu não tivesse uma bengala atualmente, que também é uma forma de tecnologia assistiva. Então, como o Thiago colocou, também metodologia, estratégia, ou seja, qualquer artefato que nos auxilie pessoas com deficiência em geral ou mobilidade reduzida a poder estar inseridos na sociedade como qualquer outra pessoa. Não esquecendo que antes de ser pessoa com deficiência, somos pessoas comuns. Importante dizer isso, né? Somos pessoas comuns. E aí, assim, mas para quem não sabe, eu só não apresentei no começo, mas a Daniela, ela tem uma deficiência, uma perda permanente, né, da visão, mas que não nasceu assim, né, Daniela? E aí foi por conta dessa perda que você acabou entrando no mundo da tecnologia assistiva? Sim, posso dizer que sim, porque até mais ou menos 2007, mais ou menos 2007, né? 2005, 2007, eu posso dizer que eu não tinha tanto contato com pessoas com deficiência. Eu comecei, na verdade, a ter mais contato com pessoas com deficiência a partir do surf adaptado, ao qual eu pratico, né? E em relação à tecnologia assistiva, através do avanço da minha perda visual e também na questão de entrar no meu trabalho, né? Eu trabalho com tecnologia assistiva no laboratório lá de tecnologia assistiva. Então, acho que foi a junção de toda uma trajetória de vida, vamos dizer assim, né? E essa trajetória de vida foi te levando depois para Portugal para você estudar sobre comunicação. Não é comunicação assistiva, eu ainda não gravei esse nome. Sobre acessível. Comunicação acessível. Porque acho que o termo assistiva, acessível, ele dá tudo muito próximo, né? Mas sobre comunicação acessível, como é que foi isso, Daniela? Bom, a comunicação acessível é uma coisa que a gente tenta alcançar, né? No Brasil não existe esse curso,
Então, né, galgando aí novos conhecimentos, eu fui até Portugal, né, para buscar esse conhecimento. Que conclusões você trouxe de lá? Bom, a conclusão que eu cheguei é que, apesar de ainda, né, termos avançado bastante nas legislações, né, porque tanto aqui no Brasil, como em Portugal, como nos Estados Unidos, as legislações, elas também, cada país tem a sua legislação e a sua conscientização em relação à acessibilidade e inclusão. Porém, de forma prática, posso dizer que os países ao qual eu conheço, incluindo o Brasil, Portugal e até mesmo os Estados Unidos, se encontram ainda, né, querendo galgar mais legislações, conhecimento em relação à pessoa com deficiência e inclusão, né, na verdade. Aproveitando então esse gancho, falando sobre legislação, Tiago, o que define o termo me parece que é uma legislação que é relativamente recente, se a gente comparar com outros países, mas eu acho que esse termo também ele não é ainda de todo, eu acho que precisava ter sido trabalhado mais, né? Esse termo é um termo no Brasil novo, né? De 2007, que foi elaborado por um comitê, o Comitê de Ajudas Técnicas, e que cunhou esse termo para nós em 2009. Né? Anterior a ele, outras palavras eram usadas como sinônimo de tecnologia assistiva, como, por exemplo, ajudas técnicas, tecnologias de apoio. Entendi. Mas esse termo, quer dizer, no seu entendimento, pela sua experiência, ele está de fato adequado ou precisaria de mais alguma coisa? Porque ele vem importado, né, do inglês, de outras leis, inclusive, lá de fora, né, e veio para cá importado. Então, estaria, assim, de fato adequado? Nós entendemos que o termo é adequado porque é uma tecnologia que assiste. O problema é a maneira como o termo chegou ao Brasil, né, a partir de 3 outros conceitos, um dos Estados Unidos, um outro da Europa como um todo e um outro de Portugal. Então, quando nós trouxemos isso, nós, na verdade, ampliamos esse conceito e englobamos tudo que tecnologia assistiva se refere nesses lugares. Então, o conceito brasileiro é um conceito bastante amplo e dá margem a entendimentos do que o que seja e até, às vezes, do que não seja tecnologia assistiva. E aí nós precisamos pensar sempre que a tecnologia assistiva é um recurso do usuário, né, da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Se eu estiver pensando num recurso, ou se eu estiver pensando numa tecnologia, e se ela for para uso do profissional, ela não é considerada tecnologia assistiva. Ela pode ser uma tecnologia de informação e comunicação, ela pode ser uma tecnologia educacional, ela pode ser uma tecnologia social, enfim, né? É um outro tipo de tecnologia. E aí a gente acaba entrando em uma série de vários outros termos, e aí eu queria até perguntar a Daniela, né, e depois a você querendo complementar também, como é que é esse negócio, né? Existe a questão da tecnologia assistiva, mas tem um outro termo também super interessante, que é algo de design universal, né? Sim. Daniela, você gostaria de comentar a diferença entre os dois? Então, na verdade, bom, a tecnologia assistiva, né, ela complementa o design universal, porque, na verdade, o design universal significa que você vai ter uma tecnologia para todos, independente daquela pessoa, daquela tecnologia, ela ser específica para uma deficiência visual ou para uma deficiência auditiva ou para uma pessoa com deficiência física ou as outras categorias de deficiência. Então, na verdade, você precisa que também a tecnologia assistiva esteja encaixada no design universal, né? O intuito é fazer um artefato comunicacional de modo que ele sirva ao mesmo tempo para uma pessoa com deficiência e sem deficiência, né? Esse é o conceito de design universal. Entendi. Tiago, gostaria de complementar?
Na verdade, foi o que a Daniela falou, né? Na verdade, o conceito está como se fosse encaixado, uma coisa tem uma relação direta com a outra. E além desses dois, ainda tem um terceiro, que é a adaptação razoável, que é quando eu não crio, mas eu adapto alguma coisa que já existe para uma clientela ou para um público específico. Então, na verdade, essas coisas têm uma inter-relação entre desenho universal, adaptação razoável e tecnologia assistiva. Eu acho que esse caso da adaptação razoável, esse é o termo, Isso. né? Esse termo da adaptação razoável cairia, por exemplo, de você pegar um clips, desmontar o clips e utilizá-lo como um gancho para ajudar quem tem dificuldades manuais com as mãos a casar os botões. Seria isso? Uma adaptação, às vezes, de uma cadeira, às vezes uma adaptação de um currículo, né? Eu não criei um currículo para um aluno específico, eu peguei um currículo e fiz uma adaptação do que já tinha, né? Ou eu peguei, por exemplo, uma cadeira e coloquei uma almofada, por exemplo, eu fiz uma adaptação para um aluno específico, né? Não necessariamente uma coisa ergonômica, mas eu mexi, né? Eu modifiquei aquilo que foi pensado de maneira mínima, de forma que se ajustasse a uma realidade, né, a uma necessidade de alguém. É diferente do design universal, em que o produto é criado pensando não em uma deficiência, mas pensando que ele é para qualquer pessoa, né? Que é um produto que seja flexível, que é um produto que permita o uso por qualquer pessoa. O desenho universal, na verdade, ele é a base de todo o meu estudo. Os meus estudos dentro, né, não só iniciando-se na plataforma, né, como eu coloquei, eu estudo a forma como a pessoa com deficiência ela pode ter acesso à informação e à comunicação, principalmente digital. E os meus estudos eles começam exatamente no desenho universal. Por isso que eu digo que o maior desafio em relação, por exemplo, ao audiovisual é exatamente, né, o design universal, porque você tem uma diversidade de públicos, assim como no universo digital. Você tem uma gama de públicos, por exemplo, na questão da minha dissertação de mestrado, né? Qual é a filosofia para onde, né, vem esse pensamento de vídeos mediadores do conhecimento, uma abordagem para a comunicação acessível a pessoas com deficiência visual? Exatamente. Eu tenho no YouTube, porque foram feitas as análises de 2 vídeos em relação a plataformas digitais, como é o caso do YouTube, e eu tenho ali vários públicos, desde uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência auditiva e uma pessoa que enxerga normalmente. Então, ou seja, como que eu vou produzir isto, né? É um grande desafio. Enorme, enorme. Mas, assim, o que eu estou sentindo mais dificuldade nesse momento, levando em consideração que a gente está fazendo um podcast, né, talvez das pessoas conseguirem identificar um pouquinho melhor essas tecnologias. Será que vocês poderiam dar exemplos? Que eu acho que com exemplo as pessoas, com perdão da palavra, mas acho que as pessoas enxergarão melhor. Vamos quase fazer uma audiodescrição aqui, diga-se de passagem. A bengala é uma tecnologia assistiva, o Braille é uma tecnologia assistiva, os leitores de telas são tecnologias assistivas, uma cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva, um lápis mais engrossado, dependendo da deficiência, é uma tecnologia assistiva. A gente tem uma gama de tecnologias assistivas, Vitor. Tiago, gostaria de complementar com outra gama? Eu acho que assim, para ficar mais didático, a gente pode pensar por categoria. Então, eu pensar na categoria, né, recursos que vão me ajudar à locomoção. Eu tenho bengala, eu tenho muleta, eu tenho cadeira de roda. Recursos que vão me ajudar nas atividades de vida diária. Eu tenho um lápis adaptado, eu tenho uma colher adaptada, eu posso ter um prato adaptado. Recursos que vão me ajudar, por exemplo, na área da deficiência visual. Eu tenho os programas de síntese de voz, eu tenho a bengala longa, eu tenho o cão-guia. Recursos que vão auxiliar a pessoa com surdez. Eu tenho o aparelho auditivo, eu tenho o próprio telefone, né, o uso textual.
do telefone através de mensagem de texto. Aquilo vai passar a ser uma tecnologia assistiva para a pessoa com deficiência auditiva. Eu tenho uma bolsa coletora de urina, eu tenho uma bolsa coletora de fezes. Tecnologia assistiva, uma urostomia. Sério? Sim. Gente, isso estava completamente longe. Mas aí por que seria? Porque não é algo que ajuda quem tenha deficiência? Não entendi. Na verdade, vai ser conceituado como uma tecnologia assistiva porque vai ser um recurso que vai auxiliar o usuário, né? Nesse caso, uma pessoa que tenha uma deficiência, né, na micção, né? Não pessoa com deficiência do que a gente entende, auditiva, visual, intelectual, motora, mas uma pessoa que tenha uma alteração na micção, né, não consegue segurar a urina e precisa de algo específico para fazer isso. Esse algo específico é essa bolsa coletora que se chama urostomia, e essa bolsa, né, a bolsa coletora de urina, urostomia é o procedimento, isso vai se caracterizar como uma tecnologia assistiva, porque vai dar a essa pessoa uma função que ela não tem. Né? Eu tenho um recurso externo, vamos falar assim de uma maneira mais didática, que vai possibilitar aquele sujeito uma função ou uma atividade, né? Realizar uma atividade. Nesse caso, a atividade é a tarefa de urinar. É uma tarefa fisiológica. Hoje, por exemplo, nós estamos, entre aspas, utilizando uma forma de tecnologia assistiva, que é, na verdade, se passarmos lá atrás, né, na década de 20 e 30, e depois, né, um pouquinho mais à frente, os meios de comunicação que se evoluíram, o rádio ele era utilizado como forma de comunicação. Hoje nós não estamos utilizando, né, o audiovisual e o vídeo. Estamos usando o recurso da voz, da oralidade, e que pode ser considerado uma forma também de tecnologia assistiva. E aí, falando então sobre voz, né, sobre somente a parte do áudio, né, que é a grande estrela da rádio, que é a grande estrela do rádio, perdão, que é a grande estrela do podcast, eu citei até uma outra tecnologia, que é a audiodescrição. E, Daniela, como é que é para você essa questão da audiodescrição? Em termos da tecnologia, quer dizer, hoje ela acontece de um jeito, você está ali assistindo um filme e, eventualmente, alguém está ali explicando o que está sendo na cena, ou mesmo como eu poderia fazer de mim mesmo agora, né? Trata-se de um homem branco, com óculos, cabelos cacheados, camisa amarela e uma cadeira ao lado, sobre a frente de uma parede ligeiramente amarelada. Isso é uma audiodescrição, né? Nesse seguinte sentido, essa seria a única forma ou a gente poderia fazer de modo diferente, Daniela? Bem, voltando, né, para a questão que eu coloquei no exemplo, né, considerando que hoje o rádio, né, ou seja, a oralidade, a voz, como estamos fazendo aqui hoje para o rádio, ela poderia ser uma forma de tecnologia assistiva, por quê? Né? Para a gente refletir, até mesmo o Thiago pode também contribuir se ele quiser, né? E você também, Vitor. A minha pergunta, será que o que estamos fazendo aqui hoje não é também uma forma de audiodescrição? Estamos trabalhando a oralidade, ou seja, qual é o conceito de audiodescrição? Uma tecnologia assistiva de caráter intersemiótico, ou seja, que vai promover a possibilidade, não vai promover a possibilidade também é horrível, ela vai possibilitar que a pessoa com deficiência visual possa conectar signo a significado. E o que a gente está fazendo aqui exatamente com a oralidade e o rádio? Fazendo com que as pessoas possam ter, através da sua audição e cognição, o raciocínio e o conhecimento da tecnologia assistiva. Entendi. Então, a sua proposta é que, nesse momento, nós estamos também produzindo uma tecnologia assistiva. Sim. Sim. Mas me parece, aí você colocou o Thiago à disposição, eu ficaria na dúvida mesmo, dentro do que o Thiago já colocou, se cairia para o Thiago, né, e pelos estudos dele, se cairia nessa mesma questão. Depende do autor que você toma para fazer, né, essa colocação. Porque você tem autores que vão dizer que existe TIC na perspectiva da TA.
ou TIC como TA, Tecnologia da Informação e Comunicação como tecnologia assistiva. Né? O que nós estamos fazendo, sim, vai caracterizar uma tecnologia assistiva, porque ele vai ao encontro do usuário. Né? É que, no caso da pessoa com deficiência visual, sim, a gente pode considerar que é uma TIC na perspectiva da TA. Se eu quero trabalhar com esses autores, né, que vão estudar a tecnologia da informação e comunicação como uma grande área, e aí eles vão dizer que essa tecnologia pode ser acessível, né, que eles vão dizer que é a TIC acessível, ou TIC na perspectiva da TA, que é exatamente isso, o uso da tecnologia da informação e comunicação sendo um recurso para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, sim, a gente pode considerar que para esse usuário especificamente, né, isso pode se caracterizar como uma tecnologia assistiva. Uma pergunta para vocês dois, né, para a gente avançar um pouco e trazer uma outra questão, que foi uma dificuldade minha enquanto estava produzindo esse programa. Eu tive muita dificuldade em encontrar pessoas que estudam, que falam a respeito. Por que será que isso acontece? É porque a gente não tem uma educação que seja um pouco mais inclusiva? Porque faltam leis? Porque falta talvez até mesmo incentivo? O que é que acontece que no meio acadêmico, assim me pareceu, tá? No meio acadêmico a gente tem essa é um trabalho que pipoca aqui. A própria Daniela teve que ir para Portugal para conseguir estudar alguma coisa. Bom, posso começar? Acho assim, primeiro porque a tecnologia é uma área assistiva interdisciplinar. Então, esses estudos ficam pulverizados, né, por diversas áreas do conhecimento. Então, eu posso pegar, né, o meu interesse, a tecnologia assistiva numa perspectiva educacional, do ponto de vista educacional. Posso trabalhar isso na área da saúde, eu posso trabalhar isso no âmbito da engenharia, eu posso trabalhar isso no âmbito do lazer social, né? Eu quero trabalhar com parques inclusivos, eu quero trabalhar com trilhas acessíveis. Então, de alguma maneira, tudo isso perpassa pela questão da tecnologia assistiva. Não tem uma área específica que vai olhar para isso. E essas áreas dialogam entre si. É uma outra questão. Então, eu costumo dizer que assim, os estudos de tecnologia assistiva eles estão divididos em praticamente 3 grandes blocos. Né? Um que é o estudo da tecnologia assistiva enquanto recurso, né? Que são as pessoas que vão estudar. Eu quero estudar audiodescrição, eu quero estudar Libras enquanto primeira língua, enquanto segunda língua, eu quero estudar, de repente, o uso da cadeira de roda, o uso da muleta por um grupo específico de pessoas, né? O uso de prótese, braço, perna mecânica, enfim. Eu vou estar trazendo um elemento para estudar. Tem o grupo que vai estudar o conceito, que é o que eu estudo, né? Que conceito é esse, o que ele traz, como é que as pessoas compreendem, como é que ele é fora do Brasil, né? Como é que ele foi definido, como ele foi compreendido, o que os profissionais da educação entendem e fazem, porque não é só entender, né? Que compreensão eu tenho daquilo e como é que eu atuo a partir dessa compreensão que eu tenho. E o terceiro grupo é o pessoal que vai estudar isso numa proposta interdisciplinar. Então, por exemplo, quando eu pego lá a Paralimpíada, né, que várias pessoas utilizam tecnologia assistiva, perna mecânica, o braço mecânico, cadeira de roda, é uma equipe que vai pensar aquilo. O pessoal da química com o material, o pessoal da engenharia para dar a função àquilo, o pessoal da fisioterapia que vai estar encarregado de observar a postura, a marcha. Então, são olhares diferentes que eu tenho para esse grande objeto tecnologia assistiva. Um estuda o conceito, o outro vai estudar os recursos e o outro vai estudar isso de uma maneira inteira ou transdisciplinar, dependendo de quem esteja estudando. Que, por exemplo, o exoesqueleto lá da Copa. Quando uma pessoa que tinha uma limitação motora deu um chute lá na bola, utilizando todo um aparato tecnológico que o permitia ficar em pé e realizar o chute. Outra questão também que eu observo é que as tecnologias assistivas elas são pensadas sobre demanda, né? A gente não pensa muito na elaboração e na produção de tecnologias assistivas para já estarem presentes no mercado, sendo pensadas e planejadas com base no desenho universal, porque a tecnologia assistiva, na verdade, se a gente pensasse em tecnologias que fossem adaptadas e fossem produzidas para todos, né? Por exemplo, o assistente
do Google, né? O OK Google. Ela não é uma tecnologia assistiva, ela é um produto, um recurso de comando de voz, a qual todo mundo usa, né? Desde uma pessoa que não tem instrução até uma pessoa que tem deficiência. Então, foi um produto que foi produzido e pensado para ser inserido para conforto da sociedade. Certo. Queria muito mais a perguntar, mas queria também muito da mesma forma agradecer a vocês dois por estar aqui. Foi assim, para mim, foi extremamente esclarecedor, creio que para o nosso público também, e deve ter levantado muitas dúvidas, né? Então, não sei se vocês de repente gostariam de deixar aqui no ar. Estou abrindo uma possibilidade, né? Os contatos, para quem de repente se interesse pelo tema, quem também queira conhecer um pouco mais sobre o TecnoAssist, lá da UFRJ, que produz tantas tecnologias, como o famosíssimo DOSVox e tal. Se vocês quiserem deixar, né, fiquem à vontade. Eu acho que quem quiser saber mais, esse assunto é um assunto muito amplo, conforme o Vitor comentou, e que suscita muitas discussões em várias áreas. Né? A minha proposta de estudo é estudar o conceito, mais especificamente a deficiência visual, que é o que eu trabalho, especificamente, né? Tecnologia assistiva e deficiência visual. Então, eu deixo o meu contato, que é Thiago, com TH, Sardenberg, S-A-R-D de dado, E de escola, N de navio, B de bola, E de escola, R de rato, G de gato, @ibc.gov.br, que fala diretamente comigo, e eu me coloco à disposição para o que eu puder auxiliar. IBC de Instituto Benjamin Constant, sim. Isso. Daniela, gostaria também de deixar um contato? Sim, quem quiser, né, conversar comigo, eu estou à disposição. O meu e-mail é daniela.tavares@nce.ufrj.br. E eu digo que nada sobre nós sem nós. Ou seja, produzir tecnologias assistivas também é muito importante ter a presença de pessoas com deficiência. Obrigado, Thiago. Obrigado, Daniela. Gostei dessa frase. Só para dizer, NCE significa Núcleo de Computação Eletrônica, e o FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só estou repetindo que é mais fácil das pessoas poderem escrever as siglas que vocês colocaram. E com essa frase, então, a gente termina o nosso programa hoje falando sobre tecnologias assistivas, e esperamos encontrar vocês numa próxima edição do Tecnologia em Perspectiva. Um abraço!